E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os resistores variáveis ou potenciômetro, né? Que são componentes como esse aqui, tá? Para conseguir explicar um pouquinho sobre o resistor variável, eu vou utilizar também os resistores normais, tá? Para a gente fazer uma lógica aqui, para poder entender um pouco como funcionam os resistores variáveis. E é isso aí. Se você quer saber um pouquinho mais, só aguardar a vinheta que logo a gente está de volta. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva. E se gostar do vídeo também, já deixa o like para ajudar a gente. Valeu, até daqui a pouco. Então, os resistores variáveis, tá, pessoal? Eles têm essa simbologia aqui, certo? Onde a gente tem o pino 1 como uma extremidade, o pino 3 como outra e o pino 2 como o cursor. O cursor, né, que a gente está representando aqui na simbologia por essa flechinha, no caso desse componente aqui, que é um potenciômetro, essa flechinha representa o que a gente chama aqui de knob, né? Essa haste que você pode girar para um lado ou para o outro, né? Sentido horário ou anti-horário, para poder variar a resistência. Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso. Os resistores variáveis, eles também são chamados como potenciômetros, tá? Existem vários tipos, não existe somente esse tipo aqui. Eu vou mostrar aqui agora nas imagens para vocês alguns tipos que vocês podem encontrar. Existem os potenciômetros para placa de circuito impresso, né, onde eles são fixados direto na placa. Existem potenciômetros lineares, potenciômetros como esse que eu mostrei para vocês aqui, que são circulares, né, digamos assim. Enfim, existe uma infinidade de tipos de potenciômetro, mas o jeito que eu vou mostrar aqui para vocês testarem, vocês vão conseguir testar praticamente qualquer tipo de resistor variável ou de potenciômetro, beleza? Certo. Tendo dito isso, então, o que a gente vai fazer agora? Vamos usar aqui, ó, um desenho aqui para explicação, onde a gente vai ter três resistores, o R1, o R2 e o R3, todos eles em série. E a gente vai ter o nosso cursor, que vai ser no nosso potenciômetro imaginário aqui, vai ser a haste que vai ficar variando a resistência. O valor dos resistores, o R1 é 0,3 kΩ, o R2 é 1K, o R3 também é 1K. Beleza? Então a gente vai usar aqui, ó, do mesmo jeito que eu desenhei, tá? A gente vai usar o nosso protoboard. Então, aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Certo. Aqui eu tenho os três resistores daquele desenho da mesma maneira. O resistor de 0,3 kΩ, o resistor de 1K e um outro resistor de 1K. Todos eles em série, do mesmo jeito que está aqui, ó, no nosso desenho, que a gente vai usar aqui como exemplo, tá? O R1, o R2 e o R3 ali no protoboard vão ter os mesmos valores, tá? E a gente vai fazer o seguinte: a gente primeiro vai colocar o cursor entre o R1 e o R2. Então, primeiramente a gente vai colocar o cursor entre o R1 e o R2, né? Então, essa flechinha aqui vai ficar aqui nesse ponto. A gente vai medir a resistência do 1 para o pino 2 quando ele estiver aqui nesse ponto. Depois, a gente vai usar aqui, ó, o exemplo 2, o cursor entre o R2 e o R3. Aí a gente vai trazer o nosso número 2 aqui, o nosso cursor, até esse ponto aqui, e vai medir a resistência de novo. Então, quando a gente fizer essas medições, a gente vai ter uma noção de mais ou menos como é o potenciômetro, tá? Então, vamos lá fazer as medições no protoboard. Bom, então, né, pessoal, como eu tinha mostrado aqui, ó, no nosso exemplo, né, a gente vai ter o R1, o R2 e o R3, todos eles em série. Então, aqui temos o R1, o R2 e o R3. O resistor R1 é 0,3K, o 2 1K e o 3 1K, certo? Então, se eu medir aqui, ó, a resistência do pino 1 até o pino 3, a gente deve ter
a soma de todos os valores, né? Que é 2,3 kΩ. Vamos ver se isso aqui é verdade. Aqui eu tenho o pino vermelho conectado ao primeiro resistor e o pino preto conectado ao último resistor. E agora eu vou botar aqui o multímetro na escala de resistência para a gente medir a resistência deles total. Ó, 2,33 kΩ. Era isso aí que a gente esperava, certo? Agora, aqui a gente tem o que seria o cursor do nosso potenciômetro. E a gente vai fazer ele, primeiramente, como igual ao caso 1, né? O caso 1, vamos ver aqui. Aqui, ó, exemplo 1, cursor entre R1 e R2. Então, a gente vai pegar o nosso cursor e botar aqui no meio desses dois resistores. Esse aqui é o nosso cursor, né? Então, vamos colocar ele entre o R1 e o R2. Beleza. E agora a gente vai medir a resistência com o outro pino aqui. Vamos tirar daquele lá e vamos botar aqui no nosso cursor. Ó, o valor que a gente tem agora é 0,3 kΩ. Então, isso aqui está coerente, né? Porque o nosso resistor 1, ele tem 0,3 kΩ. Então, como a gente botou o nosso cursor aqui, ó, no final dele e no começo do segundo, vai dar 0,3 kΩ. Agora a gente vai pegar o 2, né, o nosso cursor, e trazer até o final do resistor R2. Vamos ver quanto é que vai dar. Então, vamos posicionar aqui novamente. Ó, e agora ele está posicionado no final do resistor R2. Então, ele somou o primeiro e o segundo, 1,3 kΩ. Porque o resistor R2 ele era de 1K, né? Vou mostrar aqui para vocês de novo na folha. Ó, o resistor R2, que é esse aqui, 1 kΩ. E o nosso cursor, ele está aqui, ó, no final do R2. Então, está somando o R1, o R2, né? Então, vai dar 1,3K. Agora, se eu colocar ele no final do R3, ele vai me dar o valor total de novo. Olha só. Vamos botar aqui. Lá no final do resistor R3. E o valor que a gente tem lá no multímetro, 2,32 kΩ. Agora, a gente está somando o R1, o R2 e o R3. Certo? Então, o R1 é 0,3 kΩ, o R2 é 1K e o R3 1K também. Então, soma o resistor, né, a resistência dos três. Beleza? Então, mais ou menos é isso que faz esse potenciômetro aqui. Tá? Agora a gente vai mostrar como medir ele. Bom, pessoal, aqui é o nosso potenciômetro, tá? Antes da gente começar a fazer as medições, olha o seguinte, aqui a gente tem a simbologia dele ali, ó, e a gente tem escrito ali, né, 1, 2 e 3. O pino 1 é um extremo, o 3 é o outro extremo e o 2 é o cursor, né? É o que a gente vai movimentar para variar a resistência. E agora a gente vai ver aqui, ó, uma característica importante. Ali, ó, a gente tem escrito RES 5K. Então, quer dizer que esse potenciômetro aqui, ele tem 5 kΩ de resistência total. Se eu medir do pino 1 para o pino 3, vai dar 5 kΩ. E a gente vai testar isso agora. Então, pessoal, olha só. Eu tenho aqui o pino 1, né, no fio laranja, conectado até o vermelho. Tenho aqui o pino 2, né, conectado, o pino 3, desculpa, né, conectado lá no preto. E o pino 2 aqui, que está fora, né? Não está conectado a lugar nenhum. Medindo entre o pino 1 e o pino 3, conforme a gente viu aqui na carcaça do potenciômetro, a gente vai ter a resistência total de 5 kΩ. Esse 1 e 3, ele não varia. Olha só, eu vou girar o potenciômetro aqui, certo? E olha lá, continua 5 kΩ. Por mais que eu mexa aqui nele, né? Que eu altere o valor aqui, ó, não muda. Porque o pino 1 e o pino 3, eles são fixos,
sempre 5 kΩ, não vai variar nunca. Agora, quando a gente medir aqui a resistência no pino 2, que é o cursor, aí ele vai variar. Vamos medir, vamos colocar aqui, ó, a ponteira preta. Ó, agora eu coloquei a ponteira preta no cursor, né, no pino 2, e uma outra ponteira no pino 1. Agora, vocês vão ver lá no multímetro, que se eu mexer aqui, ele vai alterar o valor. Vamos ver aqui. Ó, 2K, 1,9K, vou mexer tudo agora. Pronto, 0 ohms. Isso significa que o cursor 2 ele está o mais próximo possível do pino 1, que é o vermelho, onde a gente está medindo. Agora eu vou girar ele para o máximo. Daí vocês vão ver a resistência aumentando e a gente vai girando. 1,5K, 2K e ele tem que chegar até nos 5K aproximadamente. Vamos ver. 3K. Eu continuo girando a ponta dele aqui. Vamos lá. Finalizou, ó, não vai mais. 5 kΩ. Agora, a ponteira 2, o cursor, está lá perto do pino 3. Vamos ver aqui, ó, vamos mudar a ponteira. Vamos ver o que aparece. Ó, quase 0 ohms. Então, o cursor, né, o pino 2, está bem próximo do pino 3, que é esse preto. E bem longe do pino 1, que é o vermelho. Ó, beleza, pessoal? Então, mais ou menos o que a gente fez foi isso aqui, ó. Agora, o pino 2, ele está aqui perto do pino 3, né? Só que no nosso caso, agora, o resistor aqui, ele é 5 kΩ. No exemplo que a gente usava, ele era 2,3 kΩ. Então, o pino 2 agora foi e chegou até aqui no 3, pegando a resistência máxima, quando a gente mede aqui, ó, em relação ao 1. Só que, em relação ao 3, né? Vamos botar aqui de novo, ó. Botar aqui no 3, quase 0 ohms. Por quê? Porque quando ele está aqui no final, ó, ele está quase pertinho do 3 e a resistência entre o 2 e o 3, nesse caso, é bem baixa. Beleza, pessoal? É isso que eu queria mostrar para vocês, né? Para vocês testarem o potenciômetro, então, basta medir a resistência total. Você vai olhar na carcaça dele para quantos ohms ele é. Esse aqui, no caso, ó, ele é 5 kΩ. Então, quando você mede os extremos, tem que dar 5 kΩ. Essa é uma das verificações. E a outra verificação é você colocar a ponteira aqui no cursor, né? Ver a resistência que está medindo, aí você vai lá, ajusta o potenciômetro e vê se ele está variando a resistência. Então, basicamente é isso. Mede os extremos e mede o cursor. Mexe no pininho ali, vê se ele está variando, né? E basicamente está testado o potenciômetro. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da explicação e gostado desse vídeo. E mais uma vez aí, se gostarem do vídeo também, né? Deixem um like. Valeu e até a próxima.